Amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, estou com muita saudade de todos os irmãos, estive aqui orando pelas nossas vidas e eu espero, queridos, que você também esteja orando, buscando a face do nosso Deus, amém? Eu queria compartilhar uma palavra ao seu coração nessa noite, uma palavra que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e a palavra do Senhor diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas e que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Amém, queridos? Eu quero aproveitar as nossas quartas-feiras e quero compartilhar algumas coisas que são bases da nossa fé cristã, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre a imagem de Deus em nós, a imagem do Senhor em nós. O texto diz que o nosso Deus, ele, organizado em sua comitiva divina, ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem conforme a nossa imagem. E criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sabe, queridos, Deus, ele criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Pessoas a qual Deus ama, pessoas a qual Deus deseja abençoar. De toda a criação feita por Deus, o clímax foi a do homem. A parte mais importante de toda a criação foi colocar o homem sobre a terra, ou seja, foi a coroa da criação de Deus. Deus, deliberadamente, ele coroou a sua criação, criando o homem e a mulher conforme a sua imagem, conforme a sua vontade. Da sua soberana vontade, ele cria o ser humano. O que é a imagem de Deus em nós? Como que nós somos semelhantes a Deus? A resposta mais comum que nós vemos as pessoas dizendo é pela razão e pela inteligência. Mas sabe, queridos, a principal característica não é a razão, mas a capacidade que o ser humano tem de estar em Deus e de aprender a descansar no Senhor. É por causa disso. Não é porque o ser humano ele tem uma razão ou ele tem uma inteligência, mas é porque o ser humano ele foi dotado de uma capacidade de manter comunhão com Deus, de estar na presença de Deus, de desenvolver uma vida com o Criador. Ele foi feito e dotado, queridos, de uma capacidade de ter um relacionamento com o próprio Deus. É por isso que Deus coroou a criação, colocando o homem e a mulher, para que ambos pudessem ter uma vida de relacionamento e uma vida de intimidade. Um grande homem de Deus chamado Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, ele escreveu certa vez o seguinte: Tu nos criaste para ti. Tu nos criaste para ti, e a nossa alma anda inquieta até achar descanso em ti. Sabe, amados, essa é a real imagem que o homem foi criado, a imagem de Deus.
Nós fomos criados para Deus e a nossa alma anda por esse mundo, amados, em muitos momentos inquieta, ansiosa, preocupada. E ela só achará descanso quando nós estivermos na presença do Senhor. John Wesley, o fundador do metodismo, ele percebeu essa mesma característica de Agostinho, pois ele entendeu que a imagem de Deus é exatamente a capacidade que Deus colocou dentro de cada pessoa, a capacidade de estarmos na presença do Senhor. E uma parte dessa capacidade para nós termos comunhão com Deus. Então, amados, qual é a diferença do homem? A diferença é que o homem, ele tem a capacidade de se relacionar e de estar na presença do Criador. Além desse conceito, há uma análise à luz das Escrituras, onde nós podemos detectar 3 imagens importantes na vida do ser humano. A imagem moral, ou seja, a perfeição que foi perdida. Que perfeição é essa? Santidade, pureza e o amor de Deus. O homem e a mulher viviam nesse tipo de perfeição. Hoje, Deus tem nos chamado para reaver essa perfeição que havia sido perdida. Nós não podemos, amados, nos desculpar com aquelas citações populares. Errar é humano. Todo mundo erra, todo mundo vive no pecado. A verdadeira natureza, queridos, é aquela que Deus nos criou para ser. E diante desse desafio, Deus nos chama através de sua graça a voltarmos a essa pureza, a essa santidade, ao amor a Deus. Então nós precisamos restituir em nós essa perfeição perdida. Santidade, pureza e o amor por Deus. Você tem mantido isso em seu coração e na sua vida? Uma outra imagem, amados, que Deus nos criou foi a imagem natural, o livre-arbítrio, capacidade de escolha. Deus criou o homem e a mulher com perfeita liberdade de escolha. Poder de escolha que pode determinar o seu futuro e o seu destino. Vou obedecer ou eu vou desobedecer a Deus? Vou cooperar ou eu vou me preocupar com os meus interesses pessoais? Eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida e cumprir os seus propósitos em mim? Ou eu vou me preocupar com os meus desejos e com os meus propósitos pessoais? Lembre-se, Adão escolheu o caminho da desobediência livremente, mesmo conhecendo a direção da palavra de Deus para ele. Ele optou em desobedecer ao Senhor. Então a imagem moral, a imagem natural, é a imagem com a capacidade de escolha. E nós podemos escolher, queridos, aquilo que nós queremos. Servir a Deus ou estar longe dele. A escolha sempre vai ser nossa. E uma terceira imagem, amados, que Deus nos criou, é a imagem política. Domínio na criação. O ato de governar e cuidar. E aqui eu quero colocar, queridos, que nós somos chamados para sermos mordomos das coisas do Senhor. Deus delegou poderes ao ser humano. Olha só o versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então olha as duas palavras, amados: sujeitai-a, dominai, ou seja, o ato de nós sermos mordomos das coisas que Deus tem nos oferecido. Como que você tem cuidado das coisas que Deus tem feito chegar até você? Você tem cuidado com responsabilidade? Você tem cuidado conforme a palavra de Deus? Ou vocês têm feito de uma forma desordenada com as coisas e os recursos que têm chegado até as suas mãos? Nós fomos chamados pelo Senhor
Nós fomos criados pelo Senhor com a imagem política, a capacidade de nós governarmos, cuidarmos, sermos bons mordomos e dispenseiros da criação de Deus. O Senhor nos criou, homem e mulher, para cultivar e guardar a terra. E isso inclui, queridos, a preservação da criação para o bem comum. E nós temos que ser bons mordomos das coisas que Deus nos oferece. Concluindo essa mensagem, fomos criados para uma vida de santidade, de pureza e de amor a Deus. Fomos criados com a capacidade e a liberdade de escolhermos, que possamos escolher o caminho da vida. E fomos criados, amados, com a capacidade de governar e de cuidar, que sejamos bons mordomos das coisas que Deus tem nos oferecido. Somos feitos, amados, à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de estarmos na presença do Criador e cumprirmos na nossa vida todo o cuidado que Deus deseja para nós. Amém? Vamos orar. Pai amado e querido, eu quero orar e agradecer ao Senhor por cada irmão e por cada pessoa que está nos ouvindo através desse vídeo. A minha oração, Senhor Deus, é que o Senhor os fortaleça. Leve-os a entender, Pai amado, que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. A imagem do Senhor, a imagem, Deus amado, de vivermos na Tua presença, na Tua santidade, no Teu amor, na Tua pureza. Com liberdade, Deus amado, de escolhermos, deixar de fazer o que é errado, para fazermos o que é certo. E também, Senhor Deus amado, como fomos capacitados com a autoridade, fomos capacitados, Deus, com o direito, Deus amado, e os recursos necessários para cuidarmos e governarmos, para dominarmos, para governarmos e sermos bons mordomos dessa terra. Por isso, Senhor Deus amado, nos ajude a colocar todos os recursos diante do Senhor, toda a direção diante da Tua presença. E ajude-nos, Deus, a ser fiel ao Senhor em todos os planos e propósitos que o Senhor tem destinado a nós. Eu oro, Pai amado, nessa noite, pedindo ao Senhor, abençoe os meus irmãos, e que eles possam entender, Pai, que cada um de nós foi chamado para estarmos em Tua presença. Só teremos sentidos na nossa vida quando estivermos na presença do Senhor. Abençoa os meus irmãos e minhas irmãs. É o que eu oro, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você, que você tenha uma abençoada noite de quarta-feira e uma abençoada semana na presença do Senhor. E eu tenho certeza, amados, que o Senhor tem coisas maravilhosas preparadas para nós. Lembre-se, você foi feito imagem e semelhança do Altíssimo. Então ande de acordo com a vontade do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.